Ao vivo com a Lei Maria da Penha. Essa semana a gente comemora os 14 anos da Lei Maria da Penha. Ah, obrigada, só uma imagem perfeita. Tá bom, minha primeira live sozinha, gente, então vocês têm que me ajudar. Sempre tive com alguém junto, aí é mais fácil, né? Mas agora é a primeira sozinha. Mas vamos aí. Como eu disse, essa semana a Lei Maria da Penha completa 14 anos de existência e todos os anos os coletivos feministas, né, marcam essa data pela importância que a lei tem no Brasil e infelizmente a cada ano a gente vem aí vendo um aumento na violência contra as mulheres, então é necessário ainda se falar muito da Lei Maria da Penha. Então a ideia essa semana eu realizar as lives todos os dias, nesse mesmo horário, às 13h13. É um horário diferente, né? Um horário bom aí para quem está almoçando, está fazendo almoço, então não é tão concorrido, né? E para a gente falar rapidinho, cada dia a gente vai falar de um dos temas da lei. Então hoje a gente vai abordar um pouco a sua origem, da onde que surgiu a lei e o caso da Maria da Penha. Amanhã a gente vai falar sobre as formas de violência e o que é violência contra as mulheres, né? Violência doméstica e familiar, que é a violência que está prevista na Lei Maria da Penha. Na quarta-feira a gente vai falar sobre as medidas protetivas, que é uma grande inovação da Lei Maria da Penha e que protege, que tem efetivamente protegido muito as mulheres. Na quinta, eu esqueci, que eu não tô com a programação aqui. A gente vai falar da rede de proteção na quinta, lembrei. Então, falar, né, que a Lei Maria da Penha ela traz uma série de mecanismos de proteção dos serviços públicos em especial. Então, a gente vai falar um pouco o que é a rede de proteção. E na sexta, que é o grande aniversário da lei, a gente vai falar sobre as inovações, as novidades que tem sobre a Lei Maria da Penha. Nesses 14 anos de existência, houveram muitas modificações na lei, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas modificações. Então, vamos começar? A Lei Maria da Penha, pessoal, vocês sabiam que é uma das três leis mais importantes e melhores do mundo em proteção às mulheres, né? E isso tem muito a ver com o histórico da lei, de como ela surgiu, né? E do caso, inclusive, da Maria da Penha. A moto passou aqui, né? Barulhão. O caso da Maria da Penha, ele é muito emblemático, né? Porque ele traz muitos elementos que nos ajudam a entender a violência doméstica e familiar, violência de gênero contra as mulheres. Quem é, né, a Maria da Penha? Ela na época, né, ela é formada em biofarmacêutica, ela fez universidade pública, fez mestrado, né? Então, isso, por que eu ressalto isso, né? Porque muitas vezes um mito da violência é que a violência contra as mulheres só ocorre com mulheres de baixa renda, de baixa escolaridade, né? E a Maria da Penha não é esse perfil. Então, uma mulher de escolaridade que também sofreu violência, né? De uma classe social, né, média para alta, né? E esse caso também é muito emblemático pela sua impunidade, né? Pelo todo o tempo que passou. A Maria da Penha conheceu o Marco Antônio Viveiros, né, o seu marido, enquanto eles estavam fazendo faculdade, eles estavam fazendo mestrado na USP, ele estudante de economia também do mestrado, né? Se casaram em 1976, nos primeiros anos de casamento, aí um casamento lua de mel, tudo bem, tranquilo, ele uma pessoa amável, que todo mundo gostava. E depois que ele teve uma estabilidade profissional, uma estabilidade econômica,
O Marco Antônio ele é colombiano e ele não tinha cidadania brasileira. Então, depois que ele conseguiu a cidadania brasileira, então, quando ele se estabilizou, é que o ciclo da violência começou. Né? Os ciúmes, né, todo um comportamento mais agressivo começou. Maria da Penha ainda não entendia muito bem o que significava todo esse comportamento agressivo dele. E em 1983, o ano que eu nasci, inclusive, eu não esqueço dessa data, ele cometeu o primeiro crime contra ela, atirou nela enquanto ela estava dormindo e para a polícia disse que foi um assalto, né? Ele forjou um assalto, ele não deixou que a investigação da polícia continuasse. Ela foi desse tiro que ela ficou paraplégica, ficou 4 meses internada em recuperação. E quando ela retornou ao lar, ela ficou ainda em cárcere privado durante 15 dias. E durante esse cárcere é que ele tentou assassiná-la pela segunda vez, eletrocutando-a durante o banho. Foi só aí que ela teve, né, consciência de tudo que estava acontecendo. E aí começou as investigações do primeiro assalto, né, do tiro. E aí que ela começou a entender o que ela estava acontecendo. E aí a importância que ela destaca na história dela, dos familiares e dos amigos, que rapidamente a protegeram, né, conseguiram advogados, tiraram ela do lar, protegeram a vida dela e começaram a luta pela punição do Marco Antônio. Quando começou essa luta para entender o caso, eles começaram a ver como o crime foi premeditado. Então, ele tinha várias procurações no nome dela, né, para ele. Tinha cópia dos documentos dela e, inclusive, eles descobriram aí nesse processo um amante. Então, ele estava, né, premeditando o crime para, inclusive, ficar com os bens dela, né? O primeiro julgamento do caso só aconteceu 8 anos depois do crime, né? Então aqui a gente já começa a ver como a impunidade da violência contra as mulheres acontecia no Brasil, né? Só em 1991 ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas saiu em liberdade. Ele tinha uma série de recursos ainda para cumprir e tal, acabou saindo em liberdade. O segundo julgamento foi em 96, né? E mais uma vez ele foi condenado e mais uma vez ele saiu em liberdade. Né? 2 julgamentos que ele conseguiu sair em liberdade. Em 98, há então a denúncia desse caso, né? Da impunidade que esse caso tinha, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, dizendo que o Estado brasileiro não estava apurando e punindo, né, de forma exemplar os casos de violência contra as mulheres, né? Não foi só o caso da Maria da Penha que foi denunciado, isso é importante falar. O caso da Maria da Penha ele foi importante, foi o primeiro caso que o Brasil foi culpado, né? Ele foi responsabilizado pelo crime. Mas outros casos também foram denunciados. Um deles é desse que está escrito nesse livro, que é da Márcia Leopoldi, né? Do silêncio ao grito contra a impunidade. Foi escrito pela irmã dela, a Deise, que é promotora legal popular da União de Mulheres. E a Márcia, assim como a Maria da Penha, ela era muito jovem, estudante de arquitetura, e ela foi morta, né, pelo namorado em 84, né? E da mesma forma, né, todos os julgamentos ele saía em liberdade, ele inclusive tinha um histórico de violência anterior a ela e posterior a ela, ele continuou agredindo mulheres
E ele só foi preso 21 anos depois, pela persistência da irmã dela, da família e do movimento feminista que acompanhou esse caso do começo ao fim. E ele foi preso, olhem só, porque a irmã dela fez a denúncia do caso na Ana Maria Braga, no Mais Você. E com essa visibilidade que o programa deu, encontraram ele no Nordeste do Brasil e conseguiram capturar 21 anos depois. Então, esses casos foram casos que mostraram como que a violência contra as mulheres era impune no Brasil, não acontecia nada, né? Então, em 2001, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância à violência contra as mulheres. E nessa punição, nessa condenação do Brasil, houveram recomendações que a OEA fazia ao Brasil. A primeira, claro, era terminar o processo da Maria da Penha. Então, ela merecia, né, que terminasse o processo dela, que ele fosse, né, punido, né, exemplarmente, né? Uma outra recomendação é que se averiguasse todas as irregularidades nesse processo, o porquê que demorou tanto para que ele fosse culpado, e que o Estado brasileiro adotasse medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Entre elas, capacitação de profissionais para atendimento a essas mulheres, simplificar, né, os processos judiciais nos casos de violência, para que eles fossem mais ágeis, aumentar o número de equipamentos públicos de proteção às mulheres, como, por exemplo, as delegacias. E lá, já em 2001, tinha a questão da inclusão no currículo escolar de promoção da igualdade entre homens e mulheres, né, de que a violência não é tolerada desde os 0 anos. E que isso é um currículo escolar que a gente precisa trabalhar com as crianças. Eu friso isso porque eu acho que isso é muito importante e é a próxima luta que a gente tem que ter, que nas escolas se ensine a respeitar homens e mulheres com igualdade. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar muito. Bem, com essa condenação do Brasil, se criou... e aí dentro da condenação, óbvio, que tinha a questão de uma legislação própria, que a lei que o Brasil tinha até então não estava dando conta de punir os agressores, né? Então, em 2002, se começa então um consórcio de ONGs do movimento feminista, e aí é legal, muito legal essa parte da história, porque o movimento feminista naquele momento ele estava muito, muito focado em ONGs, né? E essas ONGs se uniram, eram ONGs especializadas em direito das mulheres, e foram elas que escreveram a primeira versão da Lei Maria da Penha. Então, ela foi escrita pelo movimento feminista, que tinha naquele momento uma expertise muito grande no atendimento, inclusive, das mulheres, né? Então, era o movimento feminista naquele momento que atendia e que tinha experiência nisso. Esse projeto de lei que foi escrito pelas ONGs foi entregue ao governo Lula, e aí ressalto, né, a importância de um governo democrático e participativo que acolhe uma demanda da sociedade, né? O governo Lula naquele momento cria um consórcio, uma comissão interministerial, todos os ministérios começam a se debruçar nesse processo, né, na lei, né? Eles também colaboram com a escrita da lei, e aí o governo federal entrega a lei ao Congresso, né? Então, olha como é uma construção coletiva, democrática, e não é à toa que foi a terceira melhor lei do mundo, né? Porque ela foi construída com muitas mãos, né? Inclusive na Câmara e no Senado, a lei passou por vários processos de audiências públicas, então ela foi discutida com a sociedade intensamente, e foi aprovada por unanimidade nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Então, que mostra como que essa construção coletiva
gerou um fruto muito positivo, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha. O estado do Ceará, que ela, né, a Maria da Penha morava em Fortaleza na ocasião dos crimes, ainda mora, pagou uma indenização para ela por todo o processo que ela sofreu ao longo da vida, né, e toda essa impunidade que ela teve que sofrer. E o Marco Antônio Viveiro foi preso em 2002, 19 anos depois dos crimes, né? Então, só mesmo depois de toda essa punição do Brasil, né, de todo esse processo de luta intensa da Maria da Penha, do movimento feminista, que ele foi punido. E ele foi punido, gente, 6 meses antes de prescrever o crime, né? Então, no limite, e ele ficou apenas 2 anos na prisão, né? Então, mostrou como essa questão da impunidade foi muito forte no caso da Maria da Penha, e por isso foi tão exemplar, né? E a Lei Maria da Penha, por todo esse histórico de construção coletiva, de discussão com a sociedade, ela é uma lei muito completa, né? Que traz desde do conceito da violência, né, do que é violência de gênero, doméstica e familiar contra mulheres, as formas, as medidas de proteção. Eu comento, às vezes eu falo que a Lei Maria da Penha parece uma receita de bolo, porque se a gente seguir ela, né, todos os passos dela, a gente consegue proteger, enfrentar e responsabilizar os crimes de violência contra as mulheres, né? Proteger as mulheres, né? Responsabilizar os agressores e criar toda essa rede de proteção. Essa versão aqui da Lei Maria da Penha eu guardo com muito carinho, que foi a primeira versão que foi impressa pelo governo federal, pelo governo Lula. O Brasil era um país de todos e de todas, tá escrito aqui, ó, de todos e de todas. É muito bonito, né, quando a gente tem um governo que, de fato, acolhe a demanda da sociedade, né, que dialoga com a sociedade, constrói junto soluções para todo mundo, né? É isso que a gente espera de um governo, na verdade. E aí tá aí, ó, gente, tem um monte de gente aqui, vocês não fizeram nenhuma pergunta, só falaram oizinho. Então, podem comentar, perguntar, vamos conversar um pouquinho. Para contar aí um pouco essa parte dessa história da lei, da construção da lei e do caso da Maria da Penha. Vocês já sabiam dessa história? Já conheciam? Eu acho que sim, porque a Lei Maria da Penha tem uma pesquisa que mostra que ela é uma das leis mais conhecidas no Brasil, né? As pessoas podem até não saber todos os detalhes, mas com certeza sabem que existe uma lei que não pode bater em mulher, né? Que pune o agressor, que protege as mulheres em situação de violência. Tem um comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrando por aqui. Porque a ideia é fazer lives curtas, né? A gente sabe que tem um monte de live acontecendo por aí, então a gente vai fazer lives curtas, mas todos os dias, para manter acesa essa chama do combate à violência contra as mulheres, que a gente precisa tanto. Mais alguma manifestação? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando, deixando o recado de cada um de vocês aqui ajudar a promover o enfrentamento à violência e a gente divulgar principalmente um dos instrumentos fundamentais de proteção às mulheres, que é o 180, né? A Central de Atendimento às Mulheres, que atende mulheres do Brasil inteiro, todos os dias da semana, 24 horas, ligação gratuita, todo mundo pode ligar e inclusive, assim, quando ainda tem dúvidas sobre a violência, por exemplo, não sei bem como funciona a Lei Maria da Penha, não sei não sei o que vai acontecer comigo se eu denunciar. Então, o 180 ele é importante para
tirar essas dúvidas nos casos de violência e também para denunciar mesmo a situação de violência. Então, o 180 serve para essas duas coisas. Então, a Patrícia colaborou aqui dizendo, né, acabei há 2 meses de passar por violência e pude perceber quanto os policiais estão despreparados, despertados para cumprir essa lei. Né? Eu falo sempre, Patrícia, que a Lei Maria da Penha está aí há 14 anos, mas ela não muda a cabeça das pessoas, né? Não é de uma hora para outra que a gente muda a cabeça das pessoas. Então, a questão do atendimento, né? Tem profissionais aí de todas as áreas, não é só policiais não, tá? Que estão muito sensibilizados com a lei e que fazem ela valer muito, e outros que ainda não, né? Então, por isso, inclusive, a importância da gente conversar sobre esse tema, né? Para que todo mundo saiba e saiba o seu papel nessa rede de enfrentamento. Rafa, obrigada, muito importante essa live, trazer o conhecimento, é isso mesmo. Marlene, obrigada pela iniciativa. A Helena, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher mesmo. Exatamente isso que a Lei Maria da Penha vem fazer. Ela vem dizer que a violência contra as mulheres é um problema do Estado brasileiro, né? Não é um problema de dentro de casa, não é um problema do casal, que é eles que se virem. Não, é um problema de todos nós, né? Hoje, inclusive, estava escutando uma entrevista que dizia o custo de cada caso de violência contra as mulheres para o Estado, né? Só a parte judicial do caso custa em torno de R$ 2.500. Nossa, o vizinho não ajudou aqui. R$ 2.500 por caso. Se a gente for imaginar o tanto de denúncia que é, o quanto que a violência bate nos nossos bolsos, né? A gente que paga por isso, né? Então, por isso, inclusive, que não é um problema só do casal, é um problema de todo mundo, né? Da família como um todo, dos avós, dos filhos, né? De todo mundo, dos amigos que estão envolvidos nisso também sofrem, né? Então, a sociedade como um todo sofre com a violência, né? Por isso que a Lei Maria da Penha veio para dizer realmente que a gente vai meter a colher. Carol, obrigada, parabéns pela iniciativa, você fala muito bem. Com vocês me ajudando aqui, lógico. Então, é isso. A gente vai encerrando por hoje. A ideia é a gente fazer as lives curtas para não encher muito vocês, porque esse horário também é um horário, né, de correria, de fazer almoço, almoçar e tal. Amanhã a gente volta no mesmo horário para falar sobre o que é violência doméstica e familiar, que a Lei Maria da Penha traz, né, de conceito sobre isso, e as formas de violência que estão previstas na lei, tá bom? Então, eu espero vocês, podem mandar perguntas, sugestões, pitacos aí, podem me dizer se gostaram ou não, e a gente se encontra amanhã, tá bom, queridas e queridos? Brigadão por estarem aqui comigo e apoiarem essa iniciativa e fazerem que chegue a mais gente. Beijão!